Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Primeiro livro de Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 20. O versículo também é o 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 20. A palavra de Deus diz assim, vamos estar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 20. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai ser forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Ou seja, Deus estava avisando o rei de Israel que dali 1 ano os sírios iam voltar a atacar a Israel. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite venha direto ao encontro das nossas necessidades. Fala através do Teu Santo Espírito, Senhor, nos prepara para entender o que está acontecendo na nossa vida e ao nosso redor, para que nós andemos em conformidade com a Tua vontade. E em todas essas coisas, como disse o apóstolo Paulo, nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma coisa que às vezes causa dúvida no nosso coração. Nós passamos por uma luta, por uma circunstância, e aí a gente vê Deus operando, mas depois vem outras circunstâncias na nossa vida, um tanto diferentes, né? Às vezes em outras áreas que nós ainda não enfrentamos lutas, e nós ficamos pensando assim: será que aquele Deus que me livrou daquela situação também vai fazer o mesmo agora nessa situação diferente que eu estou vivendo? Há muitos cristãos, queridos, que, embora dizendo que conhecem a Deus, creem em Deus, ainda não entenderam a grandiosidade, a profundidade, a extensão do amor de Deus em suas vidas. Nós encontramos nesse texto um rei, era o rei Acabe, que nesses dias estava governando o reino de Israel. E nós sabemos que o rei Acabe não foi um bom rei. Ele teve situações que aconteceram com ele que mostrou que ele era um homem que não tinha obediência e temor a Deus, né? Embora Deus tivesse concedido a ele duas grandes vitórias, e a segunda foi maior do que a primeira. Por quê? Porque o rei Ben-Hadad, ele desafiou não o exército de Israel, ele não desafiou o rei Acabe, ele desafiou Deus. Os seus secretários, os seus conselheiros disseram: olha, nós perdemos porque o Deus deles é Deus de montes, mas se eles pelejarem conosco no vale, na planície, no lugar plano, no lugar baixo, nós vamos vencê-los. Irmãos, o que eu quero nessa noite compartilhar é que o nosso Deus, Ele é Deus de montes, mas Ele é Deus de vales também. Ele vai conosco para dentro dos vales da nossa vida. O inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem, ele conhece muito bem quem é o nosso Deus. E ele sabe que ele não pode contra Deus. O problema, querido, é que muitos cristãos ainda não entendem, não conhecem, embora dizem confiar e crer nesse Deus a quem serve. Tiago, na sua epístola, né, ele chegou a dizer que os demônios creem e tremem diante de Deus, que os demônios sabem que eles não podem lutar contra Deus,
mas muitas vezes, quem não sabe, é o povo de Deus. Os demônios que foram atormentar aqueles homens que estavam endemoniados, 2 gadarenos endemoniados, durante longos anos de suas vidas, quando eles fitaram os olhos em Jesus, os demônios que atormentavam a vida daquele homem, que possuíam a vida daquele homem, eles disseram: tu vieste nos incomodar, nos atormentar fora do tempo, porque eles não acreditavam que havia chegado o tempo de instaurar o reino de Deus na terra. Mas Jesus disse: sim, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Irmãos, há muita confusão, há muita falta de entendimento, há muita falta de temor, justamente quando estamos enfrentando inimigos mais poderosos e mais fortes, mais numerosos do que nós. Mas o grande desafio em nossos dias, querido, é fazer com que o povo de Deus, nós que somos o povo de Deus, conheçamos e creiamos no poder desse Deus que é Deus de montes, quando a gente está por cima, mas também é Deus de vales. Pois o diabo, ele tem feito o seguinte: ele tem cegado o entendimento de muita gente, sabia? A palavra de Deus diz que Deus cega o entendimento dos incautos. Mas pode alguém do povo de Deus ser um incauto, ser uma pessoa que não conhece, que não vive, que não toma posse daquilo que Deus falou na sua palavra? Isso tem acontecido, queridos. Razão pela qual se proliferam as heresias, razão pela qual se proliferam as feitiçarias evangélicas que nós temos hoje. Por quê? Porque alguém que não conhece o Deus a quem serve, que não tem consistência na sua fé baseada na biblicidade da palavra de Deus, alguém que não tem isso, quando chega num momento de dor, de crise, de vale, num momento de sofrimento, num momento de angústia, num momento de desafio na sua vida, o que acontece? Vale qualquer coisa, irmãos. Aí vale qualquer coisa. Aí começa a acreditar em objetos miraculosos, começa a acreditar em mandingas evangélicas. Irmãos, isso não existe. É o poder de Deus na vida de todo aquele que crê num evangelho simples, num evangelho direto, que é o meu Deus que tem sustentado a minha vida. Eu creio nele e ponto final. Os maiores desafios, queridos, das nossas vidas, que nós enfrentamos e vamos enfrentar, eles não são para nos destruir, não são. Eu posso te dizer que seja qual for a crise, essa que nós estamos passando agora no Brasil, ela não veio para te destruir, não veio. Ela veio para nos aproximar ainda mais do nosso Deus, para edificar as nossas vidas, para que seja estabelecida a glória de Deus na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se vem um momento de vale na minha vida, e eu entendo que eu sou amado por Deus, que Deus cuida de mim, como a gente canta no hino, né? Deus cuida de mim. Se eu entendo isso, então eu vou transformar esse momento de crise num momento onde eu vou dizer: Senhor, eu estou lançando completamente a minha vida em tuas mãos, e eu sei que por maior que seja o vale, eu sirvo a um Deus que estava comigo no monte quando Ele me deu a vitória, mas também estará comigo nos vales mais profundos da minha vida. Por isso Deus avisou o rei de Israel e aos filhos de Deus que eles iam vencer aquela batalha. Deus fez questão de dizer a Acabe: olha, daqui um ano eles vão voltar, porque eles estão dizendo que vocês tiveram a vitória, porque o Deus que vocês servem é Deus de montes. Mas eu quero dizer que eles vão descobrir que eu também sou o Deus dos vales. E eles vão perder mais uma vez. Queridos, a gente vê Deus avisando, né? Aqui, ó, versículo 28 do texto que a gente leu, mas agora no versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, uma das coisas boas que acontece nos momentos difíceis da nossa vida, quando a gente passa por um momento assim de desafio,
às vezes uma perda, né, que você tem, que você diz: Senhor, nunca mais minha vida será a mesma. Às vezes um momento que você passa por um diagnóstico médico muito complicado, que o médico diz: não tem jeito, né, isso aí não tem cura. E essas coisas assim que mexem com a gente, né, às vezes com um filho nosso, alguma coisa que está acontecendo. Querido, esse é um momento para a gente ver a glória de Deus estampada na nossa vida. Por isso Paulo diz: quer viva, quer morra, eu sou de Cristo, né? A minha vida pertence ao Senhor. Ele havia entregue ao Senhor a sua vida, independente do monte ou do vale que ele estivesse enfrentando. Mas nós temos que ter em mente, querido, que as nossas vitórias, elas não vão depender do nosso poder. O problema é que a gente fica fazendo conta, né, para saber o que a gente tem para vencer uma dificuldade da nossa vida. Davi passou um bom tempo do seu serviço como rei em Israel, enfrentando grandes batalhas e grandes inimigos. E ele nunca fez conta, né? Ele simplesmente saía para a batalha e Deus o fazia vitorioso com o povo de Israel, e ele voltava alegre, trazendo os despojos. Mas teve um dia que Davi feriu profundamente a Deus quando ele começou a fazer uma conta. Ele mandou levantar um recenseamento em Israel para saber quantos homens Israel podia ter para puxar a espada, para retesar um arco, né, para lançar uma lança, para segurar um escudo. Ou seja, ele queria saber quantos homens de guerra tinha Israel. Irmãos, o texto diz que aquilo feriu profundamente a Deus. E veio uma praga sobre Israel que só cessou quando Davi entendeu e reconheceu o seu erro e prestou um sacrifício diante de Deus. Querido, nós temos que entender definitivamente uma coisa: o poder não é nosso, a autoridade não é nossa. Nada do que acontece na nossa vida quando passamos por vales é fruto do nosso sacrifício. Não, queridos, é de uma dependência total nas mãos de Deus. Nós lemos aí no texto que a gente leu, no versículo 27, diz assim: também aos filhos de Israel se passou em revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Isso já na segunda batalha. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Você pode imaginar? 2 grupinhos, né? O exército de Israel parecia 2 rebanhos de cabras, mas o exército dos sírios enchiam a terra. Irmãos, complicado. Se eles contassem ali com a sua capacidade, a sua condição, irmãos, a gente fica fazendo conta do que a gente pode. Não é errado, queridos, fazer conta, não é errado você ter uma estrutura de vida e se preparar para momentos difíceis, não é errado. Não é isso que Deus está dizendo. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: quando o nosso braço não puder nos dar a vitória, quando a nossa capacidade humana intelectual não puder nos dar a vitória, quando o exército que se acampa contra você é muito maior do que a sua capacidade, lembre-se que o nosso Deus é Deus de montes, mas também é Deus de vales. E se tem promessa dele sobre a nossa vida, nós vamos ser vitoriosos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, as nossas grandes derrotas, queridos, acontecem às vezes quando nós estamos em posição privilegiada, sabia? Passe a observar isso na sua vida e na vida de outras pessoas. Você vai ver que, às vezes, o povo de Deus sofre grandes derrotas. A igreja, o povo de Israel passou por grandes derrotas, não quando estava lá no vale, mas quando estava no monte. Davi passou um bom período da sua vida sendo perseguido por Saul para matá-lo. Saul queria matá-lo. Davi passou um bom período da sua vida escondido em cavernas, tendo que lutar contra gigantes. Mas Davi estava ali firme, confiante no Senhor, dependendo de Deus em cada etapa da sua vida. Mesmo perseguido, ele dizia: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Ou seja, ele estava contando com a segurança de Deus, porque Saul estava caçando para matá-lo.
Imagina um homem dormir à noite, sabendo que tem um rei, com um exército, indo de cidade em cidade, caçando ele como caça um animal. Imagina, será que você conseguiria dormir bem numa situação assim? Davi dormia e dizia, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, somente Ele, me faz repousar seguro. Irmãos, mas foi quando Davi estava no palácio, e que alguns dos seus conselheiros, homens que estavam mais perto de Davi, disseram para ele assim, olha, tu não vais mais conosco para guerra nenhuma, porque vai lá que numa guerra dessa, tu és ferido e morre. O que vai acontecer? O que será da glória de Israel? Opa, espera aí, a glória de Israel era Davi? E ele acreditou, e ele não foi para aquela batalha. Os reis foram para a guerra e ele não saiu do palácio, pois foi ali, justamente naquele momento, que Satanás armou-lhe uma armadilha, e ele foi pego nessa armadilha. Todo mundo sabe do relacionamento de Davi com Batseba, uma mulher bonita, esposa de um dos seus comandantes do seu exército. Ele do alto do palácio olhou para a casa dessa mulher, ela estava se banhando, ele viu essa mulher nua, cobiçou, mandou-a chamar, e um pedido do rei, irmão, o rei quer falar contigo, não tem esse negócio de não vou, tá? Ela foi, ele teve um momento em que ele passou uma conversa nela, ela já estava longe do seu marido há algum tempo, porque esse estava na guerra, ele se deitou com ela, ele não somente fez isso, mas depois ela manda avisar que estava grávida, e como é que uma mulher vai ficar grávida se o marido está na guerra? Davi faz um complô ali, e manda trazer esse homem da guerra, e manda esse homem para dentro da sua casa. O homem se recusou a ir para dentro da casa, de tão fiel que ele era. Ele disse, não é justo que eu vá me deliciar com a minha esposa, enquanto os meus companheiros estão lá na guerra, longe das suas esposas. Eu não entrarei. E o homem ficou sentado na escadaria do palácio. Quando alguém veio e disse, Davi, esse homem que tu mandou vir, ele não foi para casa não, ele está aí sentado nas escadarias do palácio. Então Davi disse, não vai ter jeito, eu vou mandar uma carta na mão dele, ele vai voltar para lá com a sua carta de sentença de morte. A carta dizia o seguinte, estava selada, ele não podia abrir, só quem estava endereçada podia abrir, tinha um selo do rei. Pega esse homem, coloca ele no lugar mais perigoso de batalha, onde certamente muitos vão morrer. E foi assim que o comandante de Davi o fez, comandante geral, seu general, botou esse comandante num lugar difícil, ele foi morto. Queridos, olha o que aconteceu com Davi, quando ele estava no apogeu do seu reinado. Eu tenho visto isso se repetir na vida de muitos crentes hoje, sabia? Deus operou, Deus abençoou, a família prosseguiu, o casamento aconteceu, o lar foi formado, a família está em andamento, os filhos estão aí já com idade já de adolescente, jovem. E quantos casais têm chegado ao fim do casamento justamente nesse período? Quando depois de tanto lutarem, estão agora com a sua casinha comprada, própria, desfrutando de um conforto melhor, de uma condição melhor de vida, mas o homem ou a mulher, isso agora não é mais privilégio somente de homens, tem acontecido com muitas mulheres, olharam para o outro lado e viram lá alguma coisa que interessou mais. E no momento que era para desfrutar da vitória que Deus concedeu, começa a desfrutar de uma destruição de vida. Esquece que nós devemos servir a Deus não só quando estamos nos vales e dependemos totalmente dEle, mas também honrá-lo na nossa vida quando nós estamos lá nos montes. Quando o Senhor te colocou sobre um lugar alto, sobre um lugar de destaque. Tem muita gente, por exemplo, quando recebe algum tipo de poder, de autoridade, cresce na empresa, vira chefe ou vira patrão, esquece de que um dia foi também um servo, e de que um dia também estava lá dependendo de coisas simples. O que eu quero dizer à igreja nessa noite, queridos, nosso Deus é Deus de montes e de vales. Que nós glorifiquemos a Deus nos montes, assim como glorificávamos quando estávamos nos vales, dependendo somente dEle na nossa vida.
As vitórias, queridos, que foram concedidas a Acabe, 2 vitórias tremendas, coisas que Deus fez para glorificar o nome dele, né? Eu quero que você leia comigo aí, no livro de 1 Reis, né? Do versículo 31 em diante, 1 Reis 31, olha o que diz aí. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são clementes, ou seja, disseram para Ben-Hadad, o rei dos sírios, que estava fugindo, disseram: rapaz, os reis lá de Israel são reis clementes, né? Então começaram a trocar uma ideia com ele e disseram: ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel, por ser ele, pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram de pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo. Olha só como é que Ben-Hadad, rei da Síria, se apresentou diante de Acabe: teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida, disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Ou seja, se você ainda está vivo depois dessa guerra toda que eu fiz contra o teu exército, é porque você é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão, agora só, agora Ben-Hadad já não é mais servo, Ben-Hadad agora virou irmão de Acabe, né? Teu irmão Ben-Hadad, ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele e o fez subir ao carro. Ou seja, Acabe botou a Ben-Hadad no seu próprio carro. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou do teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como o teu pai fez, como o meu pai fez em Samaria. Ou seja, o pai de Ben-Hadad havia ganhado a batalha e havia usado a cidade de Samaria para vender as suas coisas e trazer dinheiro para o seu reino. Agora, Ben-Hadad perdeu a batalha, faz uma aliança com Acabe e diz para ele: pode vir agora para a nossa cidade aqui em Damasco e monta os teus bazares, faz o que tu quiseres, vamos ganhar dinheiro junto. Irmãos, isso aqui tem um recado para nós hoje, né? Quando a gente estava no vale, ninguém queria fazer aliança com a gente, né? Ninguém quer fazer aliança com quem está no vale. Mas como, né? Agora Acabe estava por cima, né? Havia vencido aquela grande batalha, vieram os convites. Querido, você não tem noção do número de convites que eu já recebi, de como eu sou rodeado, circundado por políticos que chegam e dizem: olha, nós queremos o seu apoio e tal, porque a sua igreja... Irmãos, eu já estou careca de saber isso, eu estou careca de passar por isso, mas eu quero passar essa experiência para você. Cuidado com as alianças que vão te oferecer depois que Deus concedeu uma grande vitória a você. Cuidado com aquilo que o inimigo vai vir, sabe, lisonjeiramente. Irmãos, lisonjeou: olha, eu sou teu servo, eu estou aqui para te servir. Aí vai, Acabe, chama ele de irmão e diz: não, também sou teu irmão, olha, pode entrar lá em Damasco, colocar o que você quiser lá e tal. Irmãos, Acabe se esqueceu só de um detalhe: quem deu a vitória para ele foi o Senhor. Vamos voltar lá no versículo 22 do texto inicial que a gente leu. Olha só um detalhezinho, às vezes está nos detalhes, né, irmãos? A palavra está nos detalhes. Então o profeta se chegou, depois da primeira batalha que o rei Acabe travou contra os sírios. Então o profeta se chegou ao rei e disse, né, ao rei, e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti.
Veja lá o que você vai fazer. Não é você, mas é a vontade de Deus sobre a tua vida. Ele esqueceu, irmãos, de quem havia dado a vitória a ele. Eu quero levar os irmãos a uma visão sobre uma decisão tomada por Abraão num ponto muito importante da sua vida. Houve um momento na vida de Abraão que Abraão teve que montar um exército com 318 homens para ir ao encontro do seu sobrinho que havia sido tomado como escravo, ele, a esposa e as filhas. Porque houve uma guerra de 4 reis contra 5, inclusive o rei de Sodoma perdeu a batalha, tá? E os reis que vieram a Sodoma levaram tudo, a cidade de Sodoma e quem estava em volta, que no caso Ló estava em tendas próximo à cidade de Sodoma. Abraão, que nunca foi homem de guerra, nunca foi, ele era pecuarista, criador de gado, se reuniu com alguns homens, sacou da espada e foi, porque Deus falou com ele, por isso ele fez. Quando ele voltou dessa batalha, ele voltou vitorioso. Ele trouxe Ló, sua esposa, suas filhas, seus empregados, todo o seu gado, tudo que era utensílio da casa dele, tudo ele trouxe de volta. Mas ele trouxe também a riqueza que esses reis roubaram da cidade de Sodoma. Queridos, vamos lá no texto. Se a gente ler o texto, você entende melhor. Gênesis 14. Livro de Gênesis, versículo 14. Olha a atitude de um homem sábio, de um homem que para ouvir a voz de Deus, de um homem que quer fazer a vontade de Deus na sua vida. Gênesis 14, versículo 18. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Se você não sabe, a figura de Melquisedeque no Antigo Testamento é uma figura de Cristo. Ou seja, não se sabe a linhagem dele, não se sabe de quem ele era, de onde ele veio, mas a palavra de Deus está citando em Gênesis que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, veio até Abraão, abençoou a ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos teus adversários nas tuas mãos. Esse sacerdote foi ao encontro de Abraão depois da batalha e o abençoou. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Essa é a primeira referência bíblica que fala sobre dízimo. Antes mesmo dele ser instituído, depois na lei de Moisés, o dízimo foi instituído, mas antes da instituição da lei e do dízimo, Abraão foi o primeiro que pagou o dízimo. De que ele pagou? De um despojo de batalha. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ou seja, me dá o povo da nossa cidade que você libertou nessa batalha junto com teu sobrinho, que também foi liberto, me dá pelo menos o povo da minha cidade. Mas Abraão lhe respondeu: levanto as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes tomem o seu quinhão. Ou seja, ele contratou homens, que era da terra onde ele estava, porque Abraão nessa época estava habitando os carvalhais de Manre, onde ele alugou uma terra para colocar os seus animais, e ele fez amizade com os homens daquela terra, e alguns se tornaram até seus empregados. Então o que aconteceu? Ele reuniu esses homens e foi com eles para a peleja. Então ele tinha que pagar o serviço desses homens que foram para lá com o risco de sua própria vida, e também a alimentação que eles comeram naquele período, ele tinha que pagar isso. Ele pagou. Depois que ele pagou isso, ele tirou o dízimo do que sobrou, e depois ele pegou todo o dinheiro
e devolveu os bens e o dinheiro que sobrou para o rei de Sodoma. Alguém poderia dizer assim, isso soa meio orgulhoso, né? Essa posição de Abraão parece uma posição assim, meio pedante, não preciso. Não, querido, não. Abraão sabia que o rei de Sodoma era rei de uma cidade tremendamente pecaminosa. Eles viviam no meio de um pecado que custou a destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que se ele ficasse com aquele recurso e com aqueles utensílios, com aqueles bens de prata, de ouro, de bronze, ele estaria fazendo uma aliança com o rei de Sodoma. E ele não queria fazer essa aliança. Da mesma maneira pela qual Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo recusou as honrarias que tinha direito como cidadão romano e a respeitabilidade que ele possuía perante os judeus por ser ele um doutor da lei. Irmãos, tem coisas na nossa vida que quando a gente está num ponto mais alto, quando Deus nos coloca numa posição mais alta, nós não podemos ceder, não podemos fazer aliança, porque quando a gente cede, a gente faz aliança, e quando a gente faz aliança, a gente fica na mão do outro. Pois Acabe ficou nas mãos do rei da Síria. Eu hoje pela manhã falei de um negócio, ouça o que eu vou dizer e aprenda, porque eu aprendi a duras penas. Todo mundo que é cristão, é servo de Deus de verdade, a gente tem um coração bondoso. A gente não pode ver ninguém sofrendo que a gente quer ajudar. Isso é do cristão, isso é do servo de Deus. Se não tem isso no coração, é porque não é crente. Mas eu já me peguei, queridos, ajudando umas pessoas que não devia ter ajudado. Por quê? Porque aquela pessoa estava na mão de Deus. Deus querendo estabelecer uma aprovação na vida daquela pessoa para ensinar alguma coisa para ela, e eu entrei entre a pessoa e Deus e fiquei, Senhor, Senhor, fazendo aquilo que Abraão fez, que tentou poupar a vida dos habitantes de Sodoma. Se tiver lá 50 justos. E foi descendo, descendo, até que chegou a família de Ló. E da família de Ló só saiu ele e as 2 filhas, porque a esposa já não estava mais nessa justiça, já não estava mais dependendo de Deus, já estava querendo aqueles bens que ela estava deixando para trás. Por isso transformou-se numa estátua de sal. Até para ajudar, querido, quando você vê alguém passando por alguma tribulação, ore a Deus. Eu já vi irmãos dizerem, bispo, eu fui ajudar, e eu estava percebendo que eu estava colocando meu dinheiro, minha ajuda, meu tempo, meu aconselhamento num saco sem fundo. Porque por mais que eu ajudasse, nunca levantava, a pessoa nunca melhorava. Irmãos, tem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte e é providência de Deus. Ben-Hadad estava naquela situação porque ele blasfemou contra o Deus Altíssimo e Acabe fez aliança com um blasfemo por interesse comercial, financeiro. Eu te ajudo, você me ajuda. Nós temos que aprender, queridos, quando Deus coloca alguma coisa na nossa mão, não é nosso, é dele. Se Deus colocou uma vitória na sua mão, essa vitória não é tua, não. É Deus quem te concedeu, então você tem que perguntar para Ele o que você vai fazer. O que o profeta disse lá para Acabe? Olha, veja bem, considera bem o que você vai fazer. Deus vai te dar uma vitória, mas considera bem no que você vai fazer daqui por diante. Ele não considerou, ele não ouviu a voz de Deus. Queridos, o nosso Deus é Deus de montes e é Deus de vales, mas nós temos que aprender a confiar e obedecer a Ele, tanto nos montes, quanto confiamos nos vales da nossa vida.
A igreja às vezes perde um pouco da noção do que Deus quer fazer. Deus sentenciou o rei Acabe, através do profeta, porquanto ele não fora grato a Deus pela vitória que Deus lhe concedeu, e nem zeloso pelaquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Se você voltar comigo lá a 1 Reis 20, eu quero ler do 39 ao 34, para você entender por que Acabe acabou mal. Por que ele acabou mal? Diz o seguinte: ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja. Um sacerdote, um profeta, disfarçado, estava com uma venda no rosto, né, parecendo Zorro, e ele não descobriu quem era. Quando o rei ia passando, ele gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Veio um soldado, botou um homem na mão dele, do inimigo, toma conta da vida desse homem. Se ele vier a faltar, você vai pagar com a sua vida, ou você vai ter que dar um talento de prata. E não era pouco não, irmãos. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. O que o profeta disse? Olha, eu estava ocupado, estava fazendo muitas coisas, deu uma bobeira, olhei para o lado, e quando eu olhei, o homem tinha ido embora, fugiu. É assim, né, querido? De vez em quando a gente fica ocupado demais daqui e dali, né? Aí a gente deixa algumas coisas escapar. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Ou seja, ou tu vai morrer, ou você vai ter que pagar um talento de prata, porque você mesmo disse isso. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Quando ele tirou a venda, o rei: é um dos profetas que está falando comigo. E disse-lhe assim: diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado. Agora o profeta está falando para o rei: a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Porque você soltou Ben-Hadad, o homem que Deus havia condenado, fez aliança com ele, facilitou a vida dele, facilitou a fuga dele. Foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Ou seja, ele ouviu essa palavra do profeta, ficou enjoado com o profeta. Que profeta danado esse, bota uma venda, me engana, depois propõe uma parábola para mim, eu não entendo, depois ele me julga. Irmãos, nós temos que ler a palavra de Deus e tirar dela sustento para a nossa vida, para a gente tomar as nossas decisões. Você está você está no monte da sua vida, você tem que tomar decisões. Eu já disse, quando ele está no monte, as decisões são mais perigosas. Você está num vale, você está dependendo totalmente de Deus, só um milagre te salva. Você tem que ouvir a voz de Deus para tomar algumas decisões na sua vida. Você sabe por que Acabe acabou mal? Porque ao ouvir essa palavra, ele podia ter quebrantado o seu coração e dito ao profeta: eu pequei, eu errei, eu fiz o que era mal perante o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Mas ele não fez isso não. Ele voltou as costas indignado contra o profeta. Quer saber? Esse profeta está deletado da minha vida. Irmãos, tem muita gente fazendo isso hoje. Deus levanta uma pessoa para dizer: querido, você está errado. A pessoa deleta. Não quero nem ouvir mais, não, vou para outra igreja, não quero mais ficar aqui e tal. Será que está certo isso? Ou a postura deveria ser: eu errei, Senhor, me perdoa.
Tem muita gente que não entende por que Davi foi perdoado e Saul não. Irmão, Davi foi confrontado por Natã da mesma forma. Natã contou uma história. Olha, eu vi um homem muito rico, dono de muitas propriedades, muitos animais, hospedou na sua casa um visitante. E esse homem, ao invés de pegar alguma ovelha do seu rebanho para matar, para dar de comer ao seu visitante, ele foi lá na propriedade do homenzinho pobre, que só tinha uma única ovelha, mandou matar a ovelha desse homem e deu de comer ao seu visitante. O que se tem que fazer com um homem assim, rei Davi? O rei Davi disse: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz tal coisa tem que morrer. Pois foi ele acabar de dizer isso, e Natã disse: tu és esse homem. Porque ele havia feito o quê? Pego a única esposa de um comandante fiel do seu exército e se serviu daquela ovelha. Ele tinha todas as mulheres que ele quisesse como rei. Não precisava ser a esposa de um do seu fiel comandante. Mas a postura de Davi, quando repreendido por esse profeta, que podia voltar as costas para ele e dizer: sai daqui, sai do meu palácio, eu não quero olhar mais na sua cara, você é muito pedante de ter falado isso com o rei, você sabe que eu posso te mandar prender agora? Soldado, leva esse homem para a masmorra e joga a chave fora. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele quebrantou-se, pediu perdão a Deus, e o profeta disse para ele: Deus vai te perdoar, mas você vai conviver com o fruto desse erro para o resto da sua vida. O que você fez escondido, alguns vão fazer com você em pleno dia. Houveram muitos problemas a partir daquele dia. Um filho de Davi cometeu incesto com a sua própria irmã. O outro, que viu a irmã sendo tratada dessa maneira, se indignou e matou o seu irmão. Depois esse mesmo filho que matou o seu irmão, se levanta contra Davi, Absalão, e tenta matar o próprio pai. Olha que confusão. Mas Davi aceitou tudo aquilo resignadamente, entendendo que era fruto do seu pecado, e não atribuiu falha a Deus, nem a homem algum ao seu redor. Não tentou transferir a culpa para o profeta, nem para o auxiliar do rei, nem para o comandante do seu exército. Não tentou. Ele conviveu com esse problema, pedindo perdão a Deus, e por isso Deus o restaurou. Irmãos, o problema não é quando a gente está passando pelo vale. O problema é quando a gente sai dele. O problema é quando Deus nos coloca sobre montes. Será que o nosso Deus é Deus de vales e Deus de montes? Ou é Deus só do vale, ou é Deus só do monte? Deus quer ser Deus na nossa vida em qualquer circunstância. E a todo momento devemos pedir direção a Deus sobre o que vamos fazer na nossa vida, porque dessa direção depende o chamado de Deus para cada um de nós. A fidelidade, eu tenho dito isso demais à igreja, querido, no momento da crise, o que se mede na vida do crente é a fidelidade. Tem muito casal aí vivendo crise conjugal, mas se houver fidelidade, a crise vai passar. Só que tem um problema, tem gente que no meio da crise acha de ser infiel, aí desanda tudo. Aí o que está ruim fica pior. Se estamos passando como igreja um momento de vale no Brasil, passemos esse momento acreditando que o nosso Deus é Deus de montes e é Deus de vales também. O Senhor vai nos guiar no meio dos vales. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Detalhe, tá, querido? Vara e cajado. Opa! Para que o pastor usava vara e cajado? Cajado para conduzir, tinha um ganchozinho que de vez em quando pegava no pescoço de uma ovelha e dava uma
Ela estava saindo do caminho, ele, cajado. Agora, para que ele tinha a vara? De vez em quando a vara funcionava também. A ovelha mais rebelde, né? Às vezes tinha que dar uma varadinha nela. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a vara e o cajado de Deus é consolo para a nossa vida, nós estamos debaixo da demonstração de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos chamados de filhos, porque não há filho a quem o pai não corrige. Mas se o pai não pode mais corrigir, não pode mais usar a vara, não pode mais usar o cajado, nós não somos mais filhos, somos bastardos. Acabe se portou como um bastardo, Saul se comportou como um bastardo, mas Davi se comportou como um filho. Irmãos, esse é o momento da igreja se colocar nas mãos de Deus, quer seja nos montes, quer seja nos vales. Esse é o momento do povo de Deus ouvir. Querido, esteja atento ao falar de Deus nesse momento na sua vida. Porque no momento mais difícil, o que Deus vai falar pode decidir o rumo da nossa vida e da nossa história. Aquilo que vamos viver lá na frente é o que estamos ouvindo de Deus hoje aqui. Veja bem que Deus foi lá, cauteloso, Deus foi cuidadoso com Acabe, avisando a ele que o rei da Síria ia voltar um ano depois. E por que ele voltou? Porque ele estava desafiando Deus, dizendo que Deus não é Deus de monte, de vale, só de montes. Deus havia falado com ele: vocês vão vencer a batalha. Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus de montes e de vales. Mas o rei Acabe não se deu por avisado. Mesmo quando o profeta disse para ele: veja lá o que você vai fazer. Esteja atento ao que você vai fazer. Irmãos, esse é o momento da gente ouvir a voz de Deus e estarmos atentos ao que vamos fazer. O que você está recebendo aqui nessa noite, essa palavra vale ouro. Sabe informação privilegiada? Você sabe o que é isso? Quando alguém tem uma informação privilegiada, de saber o que vai acontecer antes de acontecer. Você está recebendo uma informação privilegiada do Deus que é Deus de montes e Deus de vales, que vai com você para quando você está bem, vai junto com você, mas também desce com você no mais profundo vale da sua vida. Você está recebendo uma informação privilegiada nessa noite. E eu convido você nessa noite a tomar algumas atitudes. O que eu vou fazer com o que eu vi de Deus nessa noite? Qual a área da minha vida que eu estou precisando tomar uma decisão? E eu não quero errar, não quero falhar, não quero tomar decisões precipitadas. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão com o que você ouviu. Quem aqui nessa noite pode dizer: olha, bispo, essa palavra veio num tempo muito oportuno na minha vida. Veio num momento que eu preciso tomar algumas decisões. Se você quer aproveitar esse momento para dizer: Senhor, me ajuda, eu não quero errar. Eu não quero fazer coisas que mais tarde vão te ferir e vão machucar a mim mesmo. Eu quero nessa noite tomar uma decisão de mudar algumas áreas da minha vida. Se você está tomando alguma decisão, ou se você precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer, eu quero convidar você nessa noite a vir ao altar de Deus. Vamos ficar todos nós de pé. E você que quer tomar essa decisão, saia do teu lugar onde você está. Eu não sei por que você está saindo, mas você sabe por que você está saindo e Deus também sabe. Talvez você venha aqui porque você nessa noite está recebendo uma resposta de Deus do tamanho de um bonde, né? Olha, o bispo, o senhor não ouviu o que eu falei com Deus essa noite passada, não é possível, o senhor não estava lá. O senhor não ouviu o que eu tenho falado com a minha família nesses últimos dias, mas parece que o senhor estava lá. Se você está numa situação assim, é Deus falando com você, querido. Saia do seu lugar e venha tomar atitudes com Deus. Cheguem bem para cá para dar espaço aos que estão vindo. Cheguem bem para cá. Querido, esse é o momento de fazer a diferença. Esse é o momento de ser vitorioso no monte e no vale. Esse é o momento de você dizer: Senhor, eu entendi, eu ia fazer uma burrada, não vou mais fazer. Eu ia tomar uma decisão errada, eu ia negociar algo que eu não posso negociar. Não é meu, pertence a Ti.
Acabe negociou a vida de Ben-Hadad. A vida desse rei estava nas mãos de Deus, porque ele desonrou a Deus. Ele provocou a Deus com as palavras que ele proferiu. E Acabe não podia fazer aquela negociata que ele fez ali. Pois nessa noite Deus está nos inclinando a não errar aonde Acabe errou, a não errar onde Saul errou, mas acertar. Assim como Abraão acertou, assim como Davi acertou, assim como homens de Deus acertaram, não negociando aquilo que não lhes pertencia, mas tributando honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus. Se você nessa noite quer tomar alguma decisão, o altar é o lugar dessa decisão. Eu te convido a sair do seu lugar. Eu não sei se você estava afastado e você diz: olha, hoje Deus falou comigo e eu preciso regressar para a casa do Senhor. Eu não sei se talvez você estava de longe, você vem à igreja, mas fica de longe, não se envolve com nada, não se doa para nada, não é voluntário para nada. Deus está falando com você nessa noite. O que Deus te deu não é para você negociar, é para servir a Ele. O evangelho da salvação não é teu, é para você glorificar o nome de Deus e abençoar outras vidas. Então o que Deus está te dizendo é: volta a ser um voluntário como você era. Ah, mas eu sofri, eu tive problemas. Irmão, quem lida com pessoas tem problemas. Não quer ter problemas, não lide com pessoas, lide com coisas. Mas Deus não nos chamou para lidar com coisas. Deus nos chamou a lidar com pessoas, começando dentro da nossa própria casa. Então saia do teu lugar e diga: Senhor, essa é a noite do meu retorno à sensatez. Essa é a noite do retorno à tua vontade na minha vida. Saia do teu lugar nessa noite e venha ao altar de Deus. Eu quero que você que está lá no lugar, que não vai sair porque você está bem, Deus não falou com você nessa noite para você tomar nenhuma atitude, né? Você está bem nessa posição, erga a sua mão na direção dessas vidas que estão aqui no altar de Deus. Pai querido, eu quero orar com os teus servos que estão nessa noite no teu altar. Cada um sabe porque saiu do seu lugar nessa noite, está tomando uma atitude diante de Deus. Eu sei, Pai, que às vezes é difícil estar num monte, é difícil estar num vale, é difícil estar numa posição onde nós temos que depender completamente de Ti, quer seja na hora boa ou na hora ruim. Por isso, Pai, eu peço que Tu ajudes essas vidas que vêm hoje ao Teu altar, nas decisões que estão tomando de deixar ou de abraçar alguma coisa. Perdoa, Senhor, os erros que foram cometidos no passado, talvez uma visão equivocada, talvez, ó Deus, um momento em que não enxergaram o Teu mover e acharam que era o Seu próprio braço que estava alcançando a vitória. Perdoa, Senhor. Restaura nessa noite a comunhão em primeiro lugar. Restaura, ó Deus, o Teu senhorio nessas vidas. Mas também restaura, ó Deus, o princípio que conduz à bênção, que é a obediência, a fidelidade, e a palavra de sabedoria esteja colocada por Ti nesses corações. Pai querido, eu sei, ó Deus, que às vezes é nos vales da vida que nós enxergamos a grandiosidade do Teu poder, mas também, ó Deus, é nos montes que nós temos as grandes oportunidades de glorificar o Teu nome nas nossas vidas, quer seja no monte ou no vale. Abençoe estas vidas, Pai, que nessa noite venham ao Teu altar e que saiam da Tua casa para viver uma nova etapa, uma etapa vitoriosa em Cristo Jesus, pelo que nós Te agradecemos, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E todos digam amém. Eu quero me dirigir a você que está chegando novo na fé. Se você está começando a sua caminhada com Deus, nós temos um ministério aqui na igreja, que é o ministério de novos convertidos. Cadê os irmãos dos novos convertidos? Está ali. Luiz Cláudio está ali daquele lado, nosso diácono, líder do ministério. Eu vou pedir que você, antes de voltar para o seu lugar, você procure o Luiz Cláudio, porque ele quer conversar
2 segundinhos com você. Ele quer te ajudar, quer te estender a mão para você que está começando a tua caminhada com Deus. Aos demais, você pode retornar ao seu lugar e vamos glorificar o nome de Deus, dizendo: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos estão atentos em mim, sempre atentos permanecem em mim. Você pode declarar isso diante de Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Diga. Nunca mudaste, tu és fiel. Diga. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas a palavra de mas sua Deus palavra vai se cumprir. Aleluia. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. aleluia. A palavra de Deus, ela sempre se cumprirá. Ela vai se cumprir. Basta apenas que você creia e obedeça a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Queridos, não há situação em que você não possa clamar a Deus e ver uma resposta de Deus na sua vida. E é por isso que nós vamos encerrar esse culto orando pelos pedidos. Eu quero chamar aqui o pastor André, que vai estar orando conosco. Queridos, eu tenho um carinho muito especial por esses pedidos que estão aqui. Por isso que quando nós estivermos com a torre de oração, todos os dias eles vão subir para lá. E vai haver um momento na noite, que eu já vejo até essa cena acontecer, em que esses pedidos vão ser divididos pelas 20 pessoas que vão estar lá em cima. Cada uma vai pegar 10, sei lá, por aí, e vai ler um por um, e vai colocar essas vidas no altar de Deus.
todos os dias à noite, nós vamos orar pelos pedidos lá na torre, a 22 metros de altura. Quando eu começo a lembrar dessas coisas, eu começo a entender por que o diabo luta tanto contra a construção dessa igreja. Você não sabe as lutas que a gente tem enfrentado. No meio legal, na prefeitura, irmãos, que luta. Porque o inimigo sabe, esse lugar está destinado à glória de Deus. Ele tenta mover os reinos desse mundo para impedir que isso aconteça. Mas ele não vai conseguir não, porque essa vitória pertence ao nosso Deus e a todos aqueles que estão com Ele nessa batalha. Estenda a sua mão na direção desses pedidos e vamos interceder. Amém, Senhor. Deus, nós somos uma igreja, Deus, que cremos na Tua palavra, Pai amado, cremos no Teu poder, Pai amado Jesus. Estamos agora aqui dedicando esse tempo, Pai, estendendo as nossas mãos, Pai, diante de pedidos de oração, Deus, de pessoas nas quais não tem mais ninguém para contar, não tem mais do que acreditar, Pai amado Deus, mas tem o nosso Senhor, nosso Deus, nesta noite a nos ouvir, a ouvir cada pedido, a ler cada pedido de oração, Deus. E por isso estamos aqui, Deus, clamando pelo Teu poder, intercedendo a Ti, Deus, para que o Teu visitar sobre cada pedido, sobre cada escrita, cada anotação aqui, Pai, possa chegar os milagres até cada casa, a cada quarto, a cada hospital que esteja, a cada local que esteja cada pessoa aqui representada, Deus, a Tua presença, o Teu Espírito, os Teus anjos, Pai amado, a mover, a revelar, a curar, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos isso, Pai amado Deus, pois reconhecemos a Tua grandeza sobre nós, reconhecemos os nossos limites, Pai amado, e cremos que logo pedidos aqui, Deus, estarão sendo revelados a cada um, Deus, e teremos aqui pessoas testemunhando do Teu poder, da Tua força, do Teu mover, Deus. Eu creio que famílias aqui, Deus, estão sendo agora resgatadas por Ti, Pai amado. Eu creio que maridos estão voltando para casa, para sua família, Pai. Eu creio que esposas aqui, Deus, estão se quebrantando, Pai amado Deus, e perdoando os seus maridos, Pai amado Deus. Eu creio que filhos, Deus, que jovens estão se afastando das drogas, Pai amado Deus, e voltando para a Tua casa, Deus. É por isso que nós estamos nesta noite aqui intercedendo a Ti mais uma vez. Obrigado, Pai, agradecemos também pelos milagres que já temos visto, Deus, sendo colocados aqui na vida do Teu povo, Pai amado Deus. Obrigado pelo retorno da irmã Teresa, Deus. Obrigado, Jesus, pela cura do irmão Raul, Pai amado Deus. Obrigado, Jesus, por aquela criança, Deus, com semanas de vida que voltou para a sua casa, para o seu lar. Deus, são tantos os milagres, Pai, e por isso Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quarta-feira vamos ungir os enfermos com óleo. Traga os enfermos à casa do Senhor. Se você está bem de saúde, venha para agradecer. E na quinta-feira, o pastor Joy de Miranda, com a sua palavra, com o seu testemunho à tarde. Pai querido, despede o Teu povo, Pai, mas não da Tua presença. Que a Tua presença vá conosco, por onde estivermos. Que tenhamos uma semana, ó Deus, onde Tu vais fazer coisas tremendas, através e em nossas vidas. Uma semana de vitória, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diga, antes de sair, diga, o Teu Deus é Deus de montes e de vales. Creia nele. Aleluia.